Tem pessoas que mudam de direção toda vez que encontram alguém indo para o mesmo caminho. Enquanto a ideia pertence só a elas, tudo parece possível. O plano anima. O futuro parece interessante. A escolha parece certa. Mas quando surge alguém parecido, alguma coisa muda. O interesse diminui. O plano muda. O sonho perde força. E, na superfície, isso parece apenas indecisão. Mas talvez seja algo mais profundo. Porque permanecer naquele caminho significaria correr um risco silencioso. Ser comparado. Olá, amigos e amigas. Esse é o Só Mais Uma Lição. E hoje, a gente vai entender por que algumas pessoas desistem de certas escolhas quando deixam de se sentir únicas naquele caminho. Porque às vezes a pessoa nem percebe que está fugindo da comparação. Ela apenas sente que perdeu o interesse. E foi exatamente isso que começou a acontecer com o João. Um personagem simples, mas que talvez represente mais gente do que parece. João quer estudar administração. Pesquisa faculdades. Imagina o futuro. Começa a se enxergar naquela profissão. Até que descobre que sua amiga Flávia também quer administração. E, estranhamente, o entusiasmo diminui. Pouco depois, João começa a dizer que talvez prefira contabilidade. Mas então encontra seu amigo Felipe. E Felipe também quer contabilidade. Mais uma vez, João muda de direção. O ciclo continua. E olhando de fora, isso parece apenas indecisão. Mas talvez João não esteja fugindo da escolha. Talvez esteja fugindo do que aquela escolha passa a representar quando outras pessoas entram no mesmo caminho. E talvez a pergunta mais importante aqui seja: por que o interesse do João desaparece justamente quando surge alguém parecido? Porque, olhando de fora, parece apenas mudança de opinião. Mas emocionalmente, talvez esteja acontecendo outra coisa. Talvez a escolha tenha deixado de parecer apenas um sonho e começado a parecer uma avaliação. Porque no momento em que a pessoa sente que será medida, começa também o medo silencioso de não corresponder. No livro Mindset, Carol Dweck explica que, no mindset fixo, fracasso deixa de ser apenas um evento. Ele vira identidade. Ou seja, não parece mais, isso deu errado. Passa a parecer, isso revela quem eu sou. Enquanto João apenas imagina um caminho, ele continua potencialmente brilhante nele. Mas quando surge outra pessoa interessada na mesma área, a escolha começa a aparecer comparação. Agora existe alguém que pode aprender mais rápido, parecer mais inteligente, se destacar mais. E comparação começa a aparecer julgamento pessoal. E é aqui que o comportamento do João começa a fazer mais sentido. Porque existe uma diferença enorme entre querer alguma coisa e precisar provar para si mesmo que consegue alcançá-la. Só que existe uma camada ainda mais profunda nisso tudo. Porque, para algumas pessoas, o problema não é apenas a comparação. É o que a comparação pode revelar. O livro também mostra outra ideia importante. No mindset fixo, esforço pode ser interpretado como prova de incapacidade. Enquanto tudo permanece na imaginação, João pode continuar pensando: eu provavelmente seria muito bom nisso. Mas permanecer exige prática, erros, comparação real, aprendizado gradual. Ou seja, possibilidade de descobrir limites reais. E talvez seja exatamente isso que João esteja tentando evitar. Porque existe uma dor silenciosa em fazer o melhor possível, e mesmo assim não parecer extraordinário. Então algumas pessoas preferem mudar de direção antes do teste começar de verdade. Porque enquanto saem cedo, o potencial continua intacto. Sempre sobra a sensação: eu poderia ter sido muito bom nisso. E talvez seja por isso que tanta gente vive cercada de começos. Mas raramente permanece tempo suficiente para enfrentar o desconforto do desenvolvimento. E o mais interessante é que esse comportamento quase nunca aparece de forma explícita. A pessoa normalmente não pensa: estou fugindo da comparação. Ela apenas sente um desconforto difícil de explicar. E isso começa a aparecer em várias áreas da vida. Tem gente que começa a academia animada, mas perde motivação quando amigos evoluem mais rápido.
Tem gente que adora criar conteúdo, mas trava quando vê outras pessoas crescendo antes. Tem gente que sonha em abrir um negócio, mas desiste quando percebe que vai precisar competir. E existem pessoas que evitam ambientes desafiadores não por falta de capacidade, mas pelo desconforto emocional da comparação. Porque no fundo o outro deixa de ser companhia e vira ameaça simbólica. E quando isso acontece, o problema deixa de ser o curso, o trabalho ou a academia. O problema passa a ser a sensação constante de estar sendo medido. E existe uma consequência silenciosa nesse padrão. Quanto mais a pessoa evita situações onde pode ser comparada, menos oportunidades ela tem de descobrir do que realmente seria capaz. Enquanto João continua mudando de caminho, ninguém consegue medir sua capacidade real. Nem os outros. Nem ele mesmo. Isso protege a autoestima temporariamente, mas também impede profundidade. A pessoa vive cercada de possibilidades, mas raramente permanece tempo suficiente para desenvolver competência de verdade. O potencial continua imaginado, nunca consolidado. E talvez essa seja uma das armadilhas mais sutis do mindset fixo. A pessoa protege tanto a própria imagem, que acaba impedindo a própria evolução. Mas existe uma forma diferente de enxergar tudo isso. E ela muda completamente a relação da pessoa com comparação, esforço e fracasso. No mindset de crescimento, a lógica muda. A presença de outra pessoa interessada no mesmo caminho deixa de parecer ameaça. Pode virar referência, parceria, inspiração, aprendizado. Porque o foco deixa de ser preciso parecer naturalmente superior e passa a ser posso melhorar com o tempo. No mindset fixo, a pessoa tenta proteger a imagem de competência. No mindset de crescimento, ela tenta desenvolver competência. E isso muda até o significado da presença do outro. Porque o outro deixa de ser ameaça e pode finalmente virar aprendizado. Talvez o ponto central não seja eliminar a comparação. Isso provavelmente nunca vai acontecer completamente. A grande mudança talvez seja parar de transformar comparação em definição de valor pessoal. Talvez algumas pessoas não desistam porque perderam o interesse. Talvez desistam porque permanecer exigiria tolerar uma coisa difícil. Não parecer extraordinário imediatamente. E existe uma ironia silenciosa nisso tudo. Enquanto a pessoa tenta proteger a própria imagem, ela evita exatamente o processo que poderia fortalecê-la de verdade. Se esse conteúdo foi útil para você, curta, compartilhe e se inscreva, pois assim você ajuda o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. E lembre-se, sempre tem só mais uma lição esperando por você.